Sou Francisca, agente penitenciário, e vou falar um pouco das narrativas de vida, como foi que elas surgiram no âmbito da Penitenciária Estadual de Servidor em Caicó. Esse projeto ele iniciou em 2004 com o projeto Espaço Fênix de Ressocialização, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde tinha como coordenador o professor Dr. Adailson Tavares e o professor Dr. Walter Pinheiro, com dois alunos do curso de pedagogia, que era eu, Francisca, e Edinaldo Luiz. Então, com esse projeto, a gente desenvolveu vários eixos: teatro, leitura de clássicos, poesias, letras de música, paródias, histórias de vida, projeto de vida. Mas o que eu vou focar, a partir desses eixos que eu citei, é sobre as histórias de vida, que foi a partir delas onde ocorreu minha transformação enquanto profissional da área do sistema prisional, quando eu tive acesso às histórias de vida dos apenados e o acompanhamento. E a partir dessas histórias, eu também me transformei. Então, é o poder da autoformação das histórias de vida, porque eu não sabia, eu não tinha percepção de como era, porque o apenado praticava um crime. Então, quando eu tive acesso, nada justifica, né, o crime, mas quando eu tive acesso a essas histórias, eu percebi que foi a partir que cada um tem suas histórias e que a educação familiar parte dessa problemática, né? Porque muitas vezes a família tem a questão econômica, a violência doméstica, são vários fatores que contribuem para que aquela pessoa se desviasse dos seus objetivos de vida, né? Que se ingressou na vida do crime. Então, a partir daí, eu comecei a perceber que, apesar do crime que eles praticam, eles são humanos, né? Que por trás disso tudo tem uma história de vida. Então, com base nessas histórias, também me despertou a ideia de pesquisa. Quando eu fiz uma especialização em 2014 e pesquisei 5 histórias de vida de apenados no artigo, né, que já está publicado em livro. É o lugar das histórias de vida dos privados de liberdade na autoformação do agente penitenciário enquanto educador social. Então, assim, foi a partir desse trabalho de educação, de pesquisa, que a gente começou a compreender a importância de incluir essas histórias também para o ensino, para a educação formal, que no caso, quando foi em 2017, a gente estendeu esse projeto também para as salas de aula, que foi aí que o professor, 2014, na verdade, a gente já começou a trabalhar com esse projeto dentro da sala de aula. Então, como a gente trabalhou com esse projeto, primeira motivação, a gente começou com o filme Escritores da Liberdade, para que eles tivessem a motivação necessária para produzir as histórias de vida dele também. Então, quando a gente deixou à vontade os apenados, olha, vocês vão assistir o filme e depois a gente foi explicar, contar um pouco da história de cada um, no círculo, né, de cultura. E a partir desse círculo de cultura, eles foram relatando aos poucos como foi sua infância, como foi sua educação escolar, como foi sua educação familiar, como eles se ingressaram, como eles se desviaram para o mundo do crime, né? O que foi que fizeram. Então, assim, outra coisa que a gente discutiu foi um livro de Rubem Alves, que ele fala do adolescente enturmado e do adolescente isolado. Então, assim, muitos se identificaram que foram adolescentes enturmados, porque foi a partir desse ingresso da turma que levaram a eles usar droga, a começarem a traficar, e veio aí a perda da liberdade. Eles perderam a liberdade e como foi essa retomada dos estudos dentro da prisão, que é a situação atual. Então, o estudo desse projeto dentro da sala de aula, a gente percorreu toda essa trajetória inicial para que eles produzissem. Eu não esperava na quantidade de produções, porque a gente deixou à vontade. Quem gostaria de produzir, mesmo sem a remissão de pena, porque ainda não foi institucionalizado, mas mesmo assim eles tiveram motivação, cada um escreveu suas histórias. Então a gente tem mais de 40 histórias de vida produzidas no âmbito do anos iniciais,
anos finais e ensino médio, tanto de mulheres como de homens. E assim, eu gostaria de agradecer agora a oportunidade de estar fazendo esse relato, né? E espero que depois desses 15 anos de trajetória, de história de vida que a gente tem aqui dentro da penitenciária de Caicó, que esse projeto seja homologado e reconhecido, porque nós trabalhamos no projeto não por reconhecimento, mas pela institucionalização dos projetos, né? Mas assim, principalmente pela minha formação pessoal, né? Porque a história de vida teve esse poder de me transformar, de escrever a minha própria história, porque na maioria das histórias de vida eu também me identifiquei, né? Porque eu sou de família humilde, não tive uma educação familiar dentro dos padrões. Eu poderia ter me desviado, né, do meu objetivo, mas assim, a maioria das histórias também me comoveu devido ter a mesma ser recorrente, né? Assim, a única diferença é claro que eu não ingressei no mundo do crime, né? Assim, mas eu tinha toda aquela aquele aquele percurso para que eu pudesse ingressar. Então, assim, foi importante porque cresci enquanto profissional, cresci na minha educação, né? Porque eu não compreendia, porque eu disse, tirava muito pelo meu exemplo. Eu não sou bandida, então não tive as condições, mas também não fui bandida. Então eu tirava como lição de mim para julgar os outros, né? Porque esses outros ingressaram. Por quê? Porque quiseram, né? E porque eu tive a história parecida e não me ingressei. Então, e eu fui tentando compreender que não é igual às histórias, né? Mas que tem a recorrência, sim, mas que nem todos têm o mesmo poder e oportunidade, né? Minha mãe, ela me incentivou aos estudos, né? Era a única forma de a gente conseguir superar toda aquela questão financeira que a gente vivenciava na época. E por isso que eu agradeço e que invisto nesse projeto. É uma educação informal, mas que é muito eficaz, porque faz com que o apenado pense, que o funcionário, servidor penitenciário pense. E é através da mudança de pensamento que as pessoas mudam. Não existe fator externo de fora para dentro que faz mudar, mas de dentro para fora que acontece a mudança. Mas que para isso tem que ter oportunidade. Se o preso aprender a pensar, é que seja através desse projeto. É que seja através do projeto, porque se você não instigar ao apenado a pensar, também ele não muda. Então, por isso que eu defendo o projeto História de Vida na prisão, por esse motivo.